Rapaziada, o Dana White numa live foi perguntado sobre a possibilidade aí de dar bônus para lutas chatas. E ele, obviamente, falou que não dá bônus para lutas chatas, utilizou a luta do Malhadinho contra o Derrick Lewis como exemplo de luta chata que deveria ser esquecida, que o público deveria esquecer que assistiu. Deu uma detonada aí na luta do Malhadinho com o Lewis. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Será que isso vai afetar o Malhadinho? O que o Dana White falou além disso sobre o Malhadinho? Vem comigo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar de novo aqui com você, falando de MMA, falando desse esporte imprevisível, apaixonante, que a gente tanto ama e que sempre tem assunto pra falar, assunto que dá pano pra manga, né? Hoje nós vamos falar do Malhadinho aí e do Dana White aí dando uma, vamos dizer assim, uma espanada na luta dele com o Derrick Lewis, né? Nós vamos falar sobre isso. Se você tá aqui pela primeira vez, olha só, dá uma chance pra gente, se inscreve nesse canal. Nosso canal é novo, começou tem pouco mais de 3 meses, estamos no início da jornada e vai ser muito bom ter você aqui comigo desde o início, participando, debatendo MMA. Pode ter certeza que esse canal é um canal de fã pra fã e vai ser um prazer imenso ter você aqui. Então, se você dá uma chance pra gente, você não vai se arrepender. Tô aqui todos os dias, 19h30, falando desse esporte. Tá combinado? Vai se inscrever? Então tá certo. Então vamos pro vídeo. Bom, a luta do Derrick Lewis e do Jailton Almeida no UFC São Paulo ainda tá repercutindo, né, cara? Por um Fight Night, tá repercutindo até demais, né? Eu acho que ficou na memória das pessoas até que um pouco negativamente essa luta por conta de que foi uma luta chata, né? Vamos combinar. O Malhadinho fez o que tinha que fazer, tá certo? O Malhadinho não se arriscou, venceu a luta. Eu, na época, fiz aqui um vídeo apoiando isso e sigo na mesma linha. Acho que o Malhadinho se identificar que tem que amarrar 5 rounds para vencer, então que ele amarre 5 rounds para vencer, porque se ele perde, meu amigo, não tem ninguém que vai ajudar ele a se recuperar depois, né? Então ele tem que fazer o que ele acha melhor para vencer. Agora, não dá para negar que a luta foi chata, né? Muita gente, inclusive muito brasileiro, ficou irritado com a performance do Malhadinho, mesmo porque também tinha uma expectativa muito alta, né? Porque o Malhadinho, o histórico recente dele foi de limar rápido os seus adversários, né? Foi de acabar rápido com a luta. Então, obviamente, ele tem 6 lutas no UFC, né? Então, das 6, com exceção da do Lewis, todas as outras foi pela via rápida, né? Ou nocaute técnico, via ground and pound, ou finalização. Então, a expectativa era de ver mais um show do Magomedov e não rolou, né? E na época, uma das preocupações muito grandes era o que o Dana White tinha pensado, né, do desempenho do Malhadinho, né? Porque isso, obviamente, é determinante para o futuro próximo do Malhadinho, né? Para o próximo adversário, né? É o que separa ele ganhar um Cyril Gane para ganhar sei lá, um Curtis Blaydes, um Sergei Spivak, por exemplo, né? Curtis Blaydes não é a pior opção, né? Tem sempre um Sergei Spivak, um Volkov para colocar no caminho do nosso querido Malhado, né? Mas o fato é que o Dana White até então não tinha falado muito, mas ele deu, na verdade, algumas declarações já, que passaram-se um pouco despercebidas, né? Mas elas são um pouco conflitantes, eu vou trazer elas aqui para vocês entenderem que o Dana White nunca é muito confiável, né? Cada hora ele fala uma coisa e sobre o Magomedov não é diferente. Depois da luta, ele já deu 3 declarações sobre o Malhadinho e 2 delas são conflitantes com a outra, né? Então é um negócio meio louco. Ele foi perguntado por um fã numa live sobre dar bônus para lutas chatas, né? E o Dana White falou que não dá bônus para luta chata, não importa se a performance foi dominante, que ele não dá. Então, se o cara dominou 5 rounds, mas a luta foi chata, não tem bônus. E ele, obviamente, utilizou o exemplo da luta do Malhadinho com o Derrick Lewis, né? E falou, na verdade, o seguinte, abre aspas aí pro Dana White. O que a gente tenta fazer com esse tipo de luta é esquecer que elas aconteceram. Então, me faça um favor e esqueça que você assistiu aquela luta. Bom, ele não falou isso num tom muito carinhoso, né? Ele falou isso num tom bem incisivo. Então, isso chamou a atenção de muita gente, né? Muitos veículos já noticiaram essa fala do Dana White e realmente parece assim que o nível de satisfação dele com a luta é bem baixo, né? O que não era para menos, a luta foi realmente um pouco chata, né? E como esse é um tipo de entretenimento, né? O esporte como um todo é um entretenimento, então lutas chatas não são boas para os negócios, né? Só que logo na semana da luta, logo depois da luta, ele já tinha dado a declaração sobre o desempenho do Malhadinho nessa luta. E dessa vez ele não falou da luta como um todo não, tá? Ele na época tinha falado do desempenho do Malhadinho e isso passou um pouco por debaixo do radar. Abre aspas aí pro Dana White, logo pouco tempo depois da luta aí. O evento principal foi terrível. O que podemos fazer? Nós vimos isso e não é nada novo. Não vou lutar pra caramba e tentar não vencer. Eu comecei a me perder depois da p
terceiro round. Então você sabe, Malhadinho levou o Lewis pro chão e não fez nada. O que podemos fazer? Apesar disso, numa entrevista para Evelyn Rodrigues, pós-luta, o Dana White elogiou o Malhadinho, né? Então, você vê como é que é conflitante, né? Abre aspas aí pro Dana White nessa entrevista para Evelyn Rodrigues. Sim, Almeida tem potencial para se tornar uma estrela. O que está acontecendo agora no Brasil é que estamos atravessando esse ciclo. Acontece no Canadá, em diversos lugares da Europa, no Reino Unido. Tem essas grandes estrelas como Conor McGregor que explodem, caras como Georges St-Pierre, e uma das coisas que sempre foi verdade sobre o Brasil é que há muito talento vindo de lá. Mas estamos procurando por essas superestrelas. Quando pensamos na época do Anderson Silva, Shogun, Vanderlei Silva e a lista continua, Vitor Belfort, quando havia essas superestrelas vindas do Brasil. Estamos em busca dessa nova era de superestrelas no Brasil e o card do UFC São Paulo teve muitas pessoas com potencial para isso. E o Almeida é um deles. Esse cara é extremamente duro, enfrentou o Derrick Lewis, que é uma força na divisão peso pesado há muito tempo. Quer dizer, então ele reconheceu o Derrick Lewis é um desafio duro e que o Malhadinho venceu esse desafio duro, né? Um cara que é um cara relevante, um nome grande dos pesos pesados, né? Agora, sobre as críticas à luta do Malhadinho, tem uma coisa que me chama a atenção, né? Eu acompanho MMA há muitos anos e vi toda a trajetória, principalmente do Khabib, né? Eu não vi toda a carreira do Georges St-Pierre, mas do Khabib eu vi praticamente tudo, né? Quase que integralmente, do início lá, da entrada dele no UFC até a aposentadoria. E eu não me lembro, cara, de declarações nessa linha do Dana White sobre o Khabib. O Khabib fez lutas divertidas, sim, não são todas as lutas do Khabib que foram chatas, assim como não são todas do Malhadinho que são chatas, né? O Malhadinho fez uma luta mais amarrada, todas as outras foram rápidas, rasteiras, letais, né? Mas o Khabib fez muita luta chata, cara. O Georges St-Pierre, então, nem se fala. Cara, eu já vi todas as lutas do Georges St-Pierre. O que ele mais tem é luta amarrando, luta chata, luta travada. Então, assim, o MMA Junkie, que inclusive vai ser tema de um vídeo muito em breve no canal, fez uma lista dos 30 maiores de todos os tempos. O Georges St-Pierre é GOAT pro site MMA Junkie, né? Uma lista absolutamente patética, diga-se de passagem. Nós vamos falar aqui sobre ela, que realmente é um absurdo, né? Mas assim, o Georges St-Pierre é considerado o GOAT, o Dana White não fala do estilo amarrado dele, nunca falou do estilo amarrado do Khabib, agora quer falar do Malhadinho? Pelo amor de Deus, né? Tem certas coisas que parece que é porque o cara é brasileiro mesmo, cara. Não tem outra explicação. Né? É impressionante, cara. Agora, pro Malhadinho, definitivamente, o ideal é não fazer lutas como essa com muita frequência, né? Se não tiver jeito, se o caminho para vencer que ele vê unicamente for esse, tudo certo. O importante é vencer. Mas se puder fazer uma luta rápida, cara, se tiver espaço para arriscar, arrisca um pouquinho, porque esse tipo de coisa, cara, pode atrasar muito o lado dele. O peso pesado hoje tem bastante prospecto e a categoria pode ficar travada um bom tempo, né? Então, o Malhadinho pode ser o patinho feio da história. Se o Malhadinho não convencer que tem condição de ser um campeão empolgante, né? Porque isso é business, é negócio, é dinheiro. Então, se o Malhadinho puder evitar lutas como essa, certamente vai fazer bem. Não é para nós só, público, que vamos assistir lutas divertidas, não. É para a carreira dele. Então, é de interesse dele evitar esse tipo de luta, né? Se isso virar uma constante, vai ser péssimo para a carreira dele. Eu torço para dar tudo certo pro Malhadinho. Eu acho ele um lutador extremamente talentoso, que é provavelmente o maior perigo no peso pesado atualmente para todos os adversários, inclusive para o Aspinall. Né? Acho o Aspinall muito bom, mas o jogo de queda, de entrada de queda bem baixo do Malhadinho, na linha do tornozelo, é difícil de defender, cara. O Malhadinho vai ser osso duro para qualquer adversário no peso pesado, você pode ter certeza disso. Vão torcer para dar tudo certo e para a futura luta dele, para a próxima luta dele, ser uma luta boa para a sequência da carreira dele. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então dá um jab no like, dá um direto no like, vai ser muito importante pro canal se você fizer isso, cara, ajuda demais, toma um segundo do seu tempo, você não tem noção como isso sinaliza pro YouTube de que você gostou do vídeo, como o YouTube passa o vídeo para outras pessoas assistir e assim o canal cresce. É muito bom, é muito importante, tá certo? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito do Joanderson Tubarão, Joanderson Brito, peso pena aí de muito futuro do Brasil no UFC, potencial grande de ser campeão. Falei tudo sobre ele lá, dá uma passada, você não vai se arrepender, tá certo? Um abraço, valeu, fui!